Hoje nós continuamos o estudo das encarnações, da progressão, da evolução, a pluralidade das existências, o capítulo 4. E hoje nós vamos falar um pouquinho das transmigrações progressivas, sexo dos espíritos, sorte das crianças depois da morte e parentesco familiar. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Esta parte de transmigrações, nós já falamos algumas vezes aqui sobre o conteúdo destas perguntas, onde a espiritualidade nos traz a ideia de que as primeiras encarnações são associadas à ideia da infância, onde nós trazemos um instinto predominante ao sentimento, predominante sobre as nossas lapidações de coração, de pensamento, onde nós somos ali mais animalizados, onde a reação é imediata, onde nós, nas primeiras encarnações, recebendo um espírito individualizado, buscamos a nossa sobrevivência e o aprendizado das relações sociais que começam a ser desenvolvidas ali, nos espíritos primitivos, nos espíritos que têm as suas primeiras encarnações num processo individual do espírito, ou seja, quando o espírito começa ali a ter o seu livre-arbítrio e inicia a jornada até o caminho do Pai. Durante todas as nossas encarnações, nosso grande trabalho é sobrepor o sentimento lapidado no amor, na caridade, na fé, sobre o instinto primitivo da materialidade, o instinto da sobrevivência, da vontade, da paixão, o instinto ali de sobreviver e não pensar além do dia a dia. Estas são as primeiras encarnações, né? Imaginando ali o homem primitivo, qual era a preocupação dele? A caça, a proteção da família, dele próprio, a proteção da friagem, dos fenômenos naturais. E o homem tinha já na sua centelha sagrada a ideia de Deus, onde ele já começava a santuar os fenômenos da natureza como representantes da divindade, porque ele já trazia esta ideia de Deus interno. Ao longo das encarnações, nosso instinto vai sendo substituído pela sensibilidade, pelo sentimento, pela compaixão, e uma fé que deixa de ser mitológica, uma fé que deixa de ser animalizada, com personagens, e passa a ser uma fé esclarecida, uma consciência espiritual que vai desabrochando encarnação após encarnação. Podemos, em algumas encarnações, já falamos sobre isso, nos mostrarmos ali um pouco desinteressados deste comprometimento que fizemos na espiritualidade. Ali, envolvidos pelas paixões materiais, nós acabamos esquecendo um pouco dos nossos compromissos de evolução, as nossas tarefas espirituais para a nossa reforma, e passamos ali uma encarnação, muitas vezes, perdendo tempo, um tempo valioso. E nesta parte das transmigrações fala sobre isso também, onde quando nós não utilizamos bem estas encarnações, este tempo aqui devotado ao trabalho espiritual, quando nós achamos que aqui nós estamos a lazer, a passeio, na busca da alegria temporária, da satisfação material, esquecendo a nossa mudança interna de sentimentos, nós perdemos um tempo precioso, onde esse tempo será cobrado também. De que forma? Nós não poderemos desencarnar e falar, nossa, eu tive todas aquelas chances de reparar essa empatia, essa dificuldade com esse irmão que foi meu parente,
eu tive a oportunidade de buscar na minha profissão um ideal maior além do dinheiro, eu tive tantos propósitos e eu passei a vida ali buscando a minha satisfação própria, e eu gostaria de encarnar novamente para reparar essa situação. Isso não vai ser possível. Nós teremos que aguardar após novo treinamento, novo estudo, nova etapa de aprendizado na espiritualidade, uma reeducação na pátria espiritual para ter uma nova oportunidade de encarne e receber ali uma nova chance daquilo que passou. Então, como a espiritualidade nos fala, nós não voltamos, nós não perdemos o progresso, mas ao estacionarmos ali, entre aspas, porque a gente está sempre progredindo, mas ao ali não desenvolvermos o que viemos fazer, nós não temos o rápido reparo disso. Essa é uma das angústias do espírito desencarnado, ao olhar para trás e perceber que aquela encarnação não trouxe, né, ali tudo que ela poderia trazer pelo livre-arbítrio do espírito. Então, ele vai passar por novas escolas, por novas orientações, por novos tratamentos, e buscar ainda a espera, o pedido para encarnar. Então, veja o tempo que a gente ali perde na ociosidade da vida terrena. Ao passo que aqueles que buscarem a sua reforma moral, a sua desmaterialização, a sua busca do olhar ao semelhante, elas vão ter uma rápida transformação na sua vida espiritual. Elas saem aqui da encarnação já com aquele processo realizado, o que dará, neste período espiritual, um avanço para novos objetivos de evolução. Então, quando nós falamos que nós não voltamos atrás, está certo, nós não voltamos atrás. Mas nós nos comprometemos com novos desafios na espiritualidade, isso quando não ficamos aqui envolvidos na vida material, estarmos desencarnados, por passarmos a vida encarnada, sem propósitos maiores, sem buscas maiores, que não estão associadas à religião, mas à conduta, ao auxílio, à busca de si mesmo, o auxílio ao semelhante, o olhar de compaixão aos irmãos e a humildade para aprender, aceitar que estamos aqui ainda como filhos em desenvolvimento. Então, esta parte das transmigrações fala sobre isso. Essa infância que vai trazendo aos poucos maturidade ao espírito, transformando o instinto em sentimento, e do sentimento em ação. Então, aquele que já domina seus instintos, já é um homem, uma mulher, que tem estes sentimentos além de si mesmo, ao outro, e isto geram ações de caridade, ações de doação, ações de cooperação com esta corrente que evolui, e quando nós auxiliamos os nossos semelhantes neste processo de evolução, nós somos extremamente agraciados por esta alegria de fazer parte da cooperação, da evolução dos nossos irmãos, nem que seja ali diariamente um pouquinho, por pequenas obras. Nós sempre achamos que ser um cristão ou ser um seguidor da espiritualidade maior é realizar infinitas missões, grandes missões. E o que o Pai nos pede é o carinho ao semelhante, o respeito ao semelhante, é o bom dia às pessoas que necessitam, é o cuidado àqueles que estão à nossa frente, as diferentes situações que nós passamos no dia a dia e que muitas vezes nós passamos reto, sem pensar que poderíamos estar olhando ao lado e auxiliando os nossos irmãos com uma palavra, com um sorriso, com um estender a mão, com um auxílio material, enfim. Quanto nós podemos fazer numa sociedade com tantos sofrimentos
e nós, às vezes, passamos uma vida sem perceber a dor dos nossos semelhantes. Então, é isto que fala esta parte do Livro dos Espíritos, né? De uma infância que nós vamos amadurecendo e que vamos, a cada encarnação, quando não concluímos o que viemos fazer, temos a chance de, numa próxima encarnação, continuarmos. Agora, ao passo que, se nesta encarnação nós não só avançamos, mas nós prejudicamos a nós mesmos com maus hábitos, más condutas, alterando também a vida dos nossos irmãos de uma forma negativa, nós não só não estaremos conseguindo esse progresso, mas nós estaremos também comprometidos com uma necessidade de um novo retorno material para reparar aquilo que criamos. Então, as tarefas aqui na encarnação, elas estão ligadas à mudança, ao auxílio ao semelhante, a nós mesmos e o aprendizado constante. A cada encarnação nós vamos lapidando estas condutas, melhorando estes sentimentos. Às vezes nós precisamos muitas encarnações para mudar algumas condutas. Nós não vamos conseguir transformar o medo em uma encarnação só. A mágoa, muitas vezes, demora um tempo maior para a gente passar, mas nós temos que lutar diariamente pela nossa reforma. E o Pai nos deu a fórmula: orai e vigiai. Pelo pensamento, nós nos ligamos ao Pai. E pela vigília, nós observamos as nossas condutas e buscamos a melhora. Tá certo? Então, ele fala sobre esta infância, da selvageria ao crescimento. E ele tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que nós poderíamos falar, da 192. Pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se puro sem passar pelos degraus intermediários? É possível, nesta encarnação aqui, eu ter uma lapidação espiritual, eu ter uma transformação total, a passar daqui para um mundo puro? Não, não é possível, porque são muitos aprendizados, são esferas graduais de conhecimento, de avanço, de evolução. Nós não podemos chegar ao Cristo, à condição do Cristo, em 1, 2 encarnações. Nós temos um processo longo de mudança de conduta, de aprendizado, e nós não podemos impor a nós mesmos uma mudança imediata, porque aí nós caímos na problemática do fanatismo, que é uma mudança externa, não interna, não é? É uma conduta que está fora do meu interior, mas a reforma verdadeira espiritual, ela parte do meu interior. Então, os espíritos respondem a Kardec: não é possível no processo de evolução ocorrer em uma encarnação, um processo de purificação, por mais que a gente faça numa encarnação, por mais que a gente possa se lapidar, se transformar, nós não estaremos em condição de passar para o mundo puro nesse momento. Então, é até importante que essa mudança seja gradual, seja sucessiva, para haver um equilíbrio no espírito. Como é que eu poderia estar numa vida material, onde eu me alimento, onde eu utilizo uma roupagem aqui material, eu tenho uma vida ao meu entorno, numa tridimensionalidade, de repente eu tenho que habitar num mundo sem uma forma corporal? É impossível, né? Então, a perfeição divina da evolução nos mostra que, aos pouquinhos, nós vamos lapidando o nosso espírito como uma criança. Ela não pode estar com 6 anos aprendendo uma equação. Ela gradualmente vai chegando aos estágios de aprendizado nas diferentes áreas. Tá bom? Então, aqui ele pergunta também se há a possibilidade, na 195, de se melhorarem noutra existência, não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia
de que poderão corrigir-se mais tarde? E esta pergunta se refere àquilo que nós estávamos falando agora. Quando nós entendemos que não adianta fazer o bem, ou posso ali continuar na ociosidade, porque eu terei novas encarnações, é um pensamento muito restrito, porque nós vamos não só não aproveitar esta encarnação, como acumular prejuízos, densidades na minha parte espiritual de atitudes que eu tive aqui. Então, eu não só não aproveito pensando que nessa eu não vou fazer nada, eu vou na outra eu me desenvolvo, na outra eu busco a evolução. E perco aqui esse tempo e acumulo ainda esta grande perda, porque tantos irmãos necessitando do encarne, tantos irmãos precisando desta oportunidade, eu precisando dessa oportunidade, deixar passar esta mudança e acumular débitos pelos vícios, pelas mágoas que eu gero, pelos problemas que eu causo pela minha condição de permanecer na ociosidade, no vício, ou até no pensamento contra a bondade e a melhora. Tá certo? 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Nós já falamos também sobre este assunto. Sim, através da materialização, nosso espírito está numa condição menos expandida, nós estamos aqui sublimados nas nossas sensações espirituais, e aqui é a prova de fogo, vamos dizer assim, que aqui eu vou mostrar realmente quem eu sou, sem as faculdades espirituais, e mediante a diversidade de condições espirituais. É aquilo que nós sempre falamos. Entre iguais, nós não temos aprendizados novos. Nós precisamos estar entre aqueles que sabem mais e aqueles que atingiram menos conhecimento para juntos nós trocarmos estes aprendizados, não só das ciências técnicas, das ciências que o mundo oferece, mas a lapidação dos nossos sentimentos. Tá bom? Sorte das crianças depois da morte. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, né? Aqui ele fala não só no que acontece com a criança, mas poderá ser adiantado uma criança. Vamos voltar aqui para entender um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da infância na condição espiritual. Uma criança, nós falamos, todas são meigas, todas são amorosas, todas perdoam rapidamente o amiguinho, todas não têm uma maldade ali, que a criança traz uma pureza, uma condição de amorosidade diferente do adulto. Isto significa que todos são espíritos evoluídos e depurados? Não. A infância, ela traz ali um período para espíritos de grande lapidação espiritual e espíritos sofredores também. Espíritos que trazem sentimentos de mágoa, revolta, vingança, vícios. Mas por que eles se apresentam na infância tão dóceis? Isso é muito importante entendermos. Não é que só habita ali na infância espíritos puros, espíritos dóceis. A infância é um período onde todos os sentimentos mais difíceis do espírito, ou seja, os vícios, as tendências mais rudes do espírito, elas são sublimadas para que seus pais, para que sua família possa, nesta infância, que é o período em que nós conseguimos ajudar muito o espírito a progredir, através do amor de seus pais, através do amor de quem cuida destas crianças, se não forem o pai e a mãe ou só o pai, ou no caso da adoção, não importa. Aquele protetor, aquele indivíduo que vai trazer o cuidado à criança.
ele é capaz de uma grande reforma espiritual neste momento. Através do amor dos pais, dos parentes, dos educadores, nós podemos trazer às crianças que têm ali, né, espíritos que nós não conseguimos identificar na infância, espíritos rebeldes, espíritos vingativos, espíritos criminosos, que não trazem esses traços na infância para que eles possam ser reeducados, vamos dizer assim, possam ser tratados na afeição do amor através de seus pais. Tá bom? Então, veja a missão e a responsabilidade de nós adultos perante as crianças. Mais tarde, eles começam a realmente manifestar as características do espírito que ele traz, ou seja, é a partir da adolescência, pós-adolescência, no período da adolescência, que o espírito começa a realmente manifestar as suas tendências espirituais, certo? Então, este espírito, essa criança, pode ser um espírito rude, primitivo, ou pode ser um espírito muito evoluído. O que diz o capítulo aqui? Às vezes, o espírito dessa criança é muito mais depurado e evoluído do que seus pais? Sim. Às vezes, esta criança é um espírito mais evoluído do que os pais. Ele recebe esse amor, essa doçura dos pais, mas ele vem muitas vezes ali naquela família para ajudar os pais. Mas na infância, ele tem ali os cuidados de seus pais, os cuidados ali fisiológicos, os cuidados maternais, de educação, de cuidado, de proteção e de amorosidade que acalenta esse espírito, mas onde ele doa pela sua luz espiritual também muito à sua família desde o momento que nasce, tá bom? Não é aqui o momento de falarmos das patologias infantis, dos distúrbios, das deformidades cognitivas, das patologias cognitivas, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Hoje, o que diz o capítulo? Que este espírito que chega à Terra, ele não traz uma descendência de características espirituais de seus pais. Os pais trazem o corpo material a este espírito. Mas o espírito não traz ali, vamos dizer, origens espirituais de seus pais. Ou seja, seu espírito é independente. Seu espírito é único, seu espírito é individual. A missão dos pais é oferecer na matéria o corpo material e o amor, educação e parceria de desenvolvimento espiritual na família, que provavelmente antecede em vidas pretéritas. Ou seja, são na família praticamente sempre a gente pode dizer que são espíritos, na condição de evolução que nós estamos, são espíritos afinizados, são espíritos conhecidos, que escolheram estar unidos para projetos de evolução. Então, se hoje eu sou aqui uma criança com uma evolução maior que os meus pais, amanhã eu posso encarnar numa condição de uma evolução menor do que meus pais, para receber deles também ajuda, e assim por diante. Cabe a nós avaliar a evolução? Não, não cabe a nós. Cabe a nós amar os nossos filhos, trazer a eles o que eles necessitam nesta encarnação, num compromisso de evolução mútua, mas o que nós precisamos entender? Que a infância, ela, vamos dizer assim, sublima as tendências do indivíduo para que seus pais o aceitem e o amem. Como que a gente não vai amar um bebê com aquele rostinho, com aquela fofura que é um bebê, uma criança? Então, é ali Deus
faz tudo perfeito, né? A gente recebe ali aquele bebê, como os animais, o seu filhotinho, para cuidar, sem nenhum traço de, vamos dizer assim, tendências espirituais primitivas. Ah, Marina, mas tem crianças que são agressivas. Ah, tem crianças, sim. As crianças, muitas vezes, são reflexo do meio que elas vivem, e muitas delas trazem patologias que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E trazem instintos que, às vezes, aparecem ali um pouquinho, vamos dizer assim, na sua infância, mas o que realmente o espírito é, não aparece até uns 10, 12 anos de idade. A gente pode dizer que a gente não consegue ter ali uma interpretação exata deste espírito, tá bom? Nem cabe a nós isto, né? Cabe a nós fazer o melhor por cada criança que se apresenta como missão, assim como nossos pais fizeram por nós. Aqueles que falharem com maus tratos, sofrimento a seus filhos, responderão por este processo de atraso, vamos dizer assim, né? No atraso a gente não pode dizer, mas de sofrimento ao semelhante que ele propôs a ajudar. São processos karmáticos que se desenrolarão nas futuras existências espirituais, tá certo? Então é disso que fala esta parte das crianças, sorte das crianças depois. Então aí entender um pouquinho a infância para a gente entender agora o desencarne. Quando a criança desencarna, ela imediatamente já passa para um corpo espiritual adulto. Na espiritualidade, tudo é perfeito, não há rompantes. Então, na espiritualidade, uma criança que desencarna pequenininha, ela vai também passar por um período de infância na espiritualidade, receber ali amor, atenção de seus parentes espirituais, das pessoas que vão ajudar esse espírito a passar para o processo adulto novamente. Certo? Então, nas literaturas, a gente vê esta questão da infância, onde, por exemplo, a gente tem Sheila e Meimei, responsável pelas crianças, espíritos grandiosos, maravilhosos, responsáveis pelas crianças, não só encarnadas, mas também desencarnadas. O pai designou emissários para todas as condições espirituais, e as crianças têm as suas falanges responsáveis por elas, que encaminharão estas crianças a seus familiares espirituais, tá certo? Ele fala também nesta parte, crianças que morrem muito pequenas, né, que tem aqui 1 ano, então você fala, por que uma criança veio para ficar só 1 ano na Terra? O que este espírito poderia desenvolver, lapidar, como seus pais vão enfrentar essa dor e tudo isso. A espiritualidade nos explica que as crianças, elas às vezes estão aqui, quando morrem muito pequenininhas, para cumprir um período encarnatório que muitas vezes não conseguiu terminar em outra existência e precisa ainda continuar com um período aqui na Terra que faltou ser concluído em outra existência. Esta situação ajuda a criança a resgatar um período interrompido ou não concluído em outra encarnação, como servir de prova a seus pais. Por que uma prova tão difícil? Desenvolvimento da fé, o desenvolvimento do amor, né? A valorização à vida. Então, muitos daqueles que negligenciam muitas vezes a vida, quando perdem alguém que amam, é um repensar a importância da vida, a importância das relações humanas, a importância deste vínculo de afeto, enfim. Cabe ao alto determinar estas provas a cada um de nós, se for necessário. Mas esta criança vem junto a vínculos familiares aqui, e ela tem ali esperando vínculos familiares que a esperam.
tá certo? Aqueles que trabalham no encaminhamento espiritual nos centros, já ouviram por diversas vezes crianças que são encaminhadas, que recebem ali na pátria espiritual parentes que elas conhecem e que elas se acalmam ao entender que elas estão ali junto a familiares também, tá bom? Então, é o que fala o capítulo sobre a condição das crianças. Aí ele fala também, né, na 198, não podido ter praticado o mal, o espírito... como fica a condição de evolução de uma criança que fica aqui 3 anos, por exemplo? Então, explica a espiritualidade. A criança, ela não praticou o mal, mas também não teve tempo de praticar o bem. Então, ela continua no seu processo de jornada espiritual, nas condições espirituais que ela veio para a Terra, tá bom? Muitas vezes essas crianças vêm aqui concluir um período e interrupções anteriores, tá bom? Então, a criança interrompeu a vida anteriormente e ela precisava ainda de um período para concluir a sua etapa encarnatória, para numa nova oportunidade começar uma encarnação e concluir o seu desenvolvimento evolutivo nas propostas de uma encarnação adulta, onde ela vai aí poder desenvolver suas habilidades, suas condições espirituais. Deu para entender esta parte? Vocês estão entendendo? Se quiserem escrever alguma pergunta, eu vou acompanhando aqui. Já estou ficando mais esperta, agora já consigo acompanhar a pergunta e falar com vocês. Pergunta 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Então, é aqui que nós estamos falando, né? Prova aos pais e oportunidade de conclusão de energia encarnatória interrompida em fases anteriores, tá bom? Aqui já expliquei, né, o que acontece, e agora sexo dos espíritos. Os espíritos, vamos entender uma coisa importante. Sexo aqui na condição de gênero, nós estamos falando, né, não na relação sexual, na questão de gênero. O gênero está ligado à questão da produção, do desenvolvimento da espécie, da reprodução da espécie. Isso está ligado à condição animal, a condição humana. Nós somos ainda, né, temos ali uma condição de reprodução material orgânica. Para o espírito, que já desenvolveu uma certa consciência espiritual, tem diferença para ele se ele vai encarnar homem ou mulher? Se ele já ultrapassou essa etapa de, eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu quero... Para que existe o gênero? Para a reprodução, para a continuidade da espécie, porque ainda estamos num corpo animalizado. Agora, para o espírito, lá na vida encarnatória, nós estaremos lá ainda com o gênero feminino masculino, porque somos muito primitivos e nosso espírito ainda necessita de uma aparência corpórea na vida desencarnada. Então, eu desencarno Marina, sexo feminino. Eu desencarno, eu continuo ali com características femininas, porque eu ainda estou muito ligada à última existência. Isso não significa que na próxima existência eu vou nascer mulher novamente. Se meu projeto de encarne tem objetivos que a condição masculina vai me ajudar a evoluir, eu posso vir a nascer no gênero masculino. Então, o gênero, ele está relacionado ao objetivo encarnatório e não ao meu desejo de ser homem ou mulher, tá certo? Então, o que vai mais ali, Marina, nessa encarnação? Você vai ter um desenvolvimento ali bom com a maternidade vai te trazer ali uma situação tal, a situação feminina vai te trazer tal aprendizado, vai te facilitar nesta compreensão, ou vir num corpo masculino, a paternidade, a condição masculina, as características de cada gênero, como seria isso para a condição evolutiva do espírito? É com isto que se preocupam os nossos mentores,
É com isso que o espírito evoluído se preocupa, se ele vai ser homem ou mulher, para uma condição de encarne que ajude nos propósitos de evolução. Quanto mais desenvolvido o espírito, menos animalizado, menos ele vai se preocupar se ele vai nascer homem ou mulher. Tá certo? Quantas encarnações eu vou nascer no sexo feminino ou no masculino? Não importa. Nós nasceremos nas duas condições. Não existe número marcado para tantas encarnações. Eu posso vir no sexo feminino 10 encarnações, depois 10 no masculino, ou 20 no masculino, ou 3 no masculino. Não importa. Ou posso uma no feminino, outra no masculino, tá certo? O que vai determinar isso é nosso objetivo encarnatório. Tá bom? No começo, quando nós não temos condição de participar dessa resolução, é compulsório. Nas encarnações mais iniciais, vai nascer homem, vai nascer mulher, de acordo com ali, são tantas coisas a lapidar que ali, nas primeiras encarnações, né, é a necessidade ali da família espiritual começar a se desenvolver. Então, hoje eu posso nascer esposa, amanhã marido, amanhã filho, amanhã genro, e assim eu vou alterando o meu personagem material, mas com espírito que traz objetivos específicos. Tudo bem? Deu para ficar claro? Por isso que na colônia espiritual, ou nas camadas de umbral, que são as camadas ligadas à Terra, com os espíritos que desencarnam e não aceitam a vida espiritual e continuam aqui querendo viver na matéria e convivem aqui conosco, né, coabitam aqui a nossa existência material, estes irmãos, eles estão ligados muito à questão da sexualidade feminino, masculino, porque estão muito ligados às condições animalizadas da Terra. O espírito vai se desenvolvendo, ele vai se desprendendo dessa condição animalizada. E ele lá em cima já tem, o que a gente diria nos sexos, nos espíritos puros, a condição ali de gênero já quase não existe, porque já é um espírito que já desenvolveu tanto o feminino e o masculino em todas as suas condições, que ele é um espírito ali numa condição evolutiva que nós nem conseguimos ainda entender na condição evolutiva que nós estamos, tá bom? Estaremos ali como homem ou mulher, ainda numa roupagem feminino-masculina na vida encarnatória, mas ao encarnar num outro corpo, nós passamos por um processo de desligamento ali, de tratamento, de organização de um novo corpo, com características ali materiais para esse espírito habitar uma nova condição na Terra. Tudo bem? Tá claro até aí? Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Não. Se alguém quiser escrever uma perguntinha, já são 15 para as 9, acho que eu vou parar aqui. A gente, semana que vem, fala do parentesco, né, da família espiritual na Terra. Eu vou parar para ver se tem alguma pergunta. O que determina o tempo para encarnar? Esse tempo varia muito. Sim, Arnaldo, varia bastante. Nos espíritos mais evoluídos, esse tempo é mais distante. Nos espíritos mais primitivos, a gente pode dizer que eles são rápidos, ou seja, nas primeiras encarnações, a gente pode dizer que são muito rápidas as encarnações, porque este período, no desencarne, o espírito ainda não assimila tanto a condição de apreensão, de conhecimento espiritual, e ao longo do desenvolvimento das encarnações, vai se espaçando o tempo encarnatório. Por quê? Porque o espírito desencarnado, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele tem muito a fazer na condição espiritual. Então, espaça um pouquinho mais, vai espaçando, tá? O que determina esse tempo? O aprendizado que houve lá em cima para falar, bom, agora eu vou nascer, mas eu vou nascer numa condição diferente do que eu desencarnei, eu já estou apto a encarnar, já revendo essas questões que eu preciso trabalhar. Por exemplo, a Marina. A Marina é uma pessoa com dificuldade na questão da mágoa, ela se revolta demais, ela é vingativa, então, no desencarne, eu trabalho toda essa questão moral.
Quando eu vou encarnar? Quando eu perceber, junto à espiritualidade, que este quesito já está melhor para que a prova aqui na Terra, a situação aqui na Terra, não possa ser falha novamente. Ou seja, quando na espiritualidade eu tenho o aprendizado necessário para voltar melhor, eu estou apta a voltar. E onde eu tenho também o meu grupo familiar, que não é só a gente melhorar, tem que o nosso grupo familiar ali melhorar, para que o reparo seja feito junto, para que a minha família espiritual possa ali estar comigo também. E quanto mais ampliamos esta família, mais fácil fica, né? Então, ali respondendo, Arnaldo, vai se passando cada vez mais e vai voltar quando tiver a condição aprovada lá em cima para poder descer. Tá bom?